Legal? Gente, tendo dúvida, vai mandando, a gente vai conversando. Deixa eu iniciar aqui a nossa aula, mas eu acho que é importante, assim, eu estar falando, passando essas coisas para vocês, ok? Bom, a gente está aqui, nosso caderno, esse caderno nosso é de RCPN. Caderno de RCPN, gente, RCPN não é complexo. Só que, assim, tem muita coisa que você vai ter que ler, decorar. Não tem jeito. Por quê? Parte registral é, muitas vezes, não só entender os princípios, sistema e tal, mas as peculiaridades vocês vão ter que entender. As peculiaridades vocês vão ter que gravar. Não tem para onde correr, tá? Então, é gravação. E aí você tem aqui na RCPN, você tem o quê? Nascimento, casamento, óbito, tá? Emancipações. Então, aí vem nascimento, casamento e óbito. Depois vem, e são 3 livros diferentes, 3 livros distintos, e com suas variações, tá? E com suas variações, ok? Aí você tem nascimento A, logo depois, né? O A auxiliar, aí você tem o B, e aí você tem o B auxiliar, e aí vai indo, certo? Desculpa que entrou uma pessoa aqui agora meio que tirou minha atenção. Mas vamos lá, continuando. Então, você tem aí o último ali, dali para baixo, para emancipações, é só livro E, tá bom? Aí emancipações, interdições, sentenças declaratórias de ausência, são opção de nacionalidade, sentenças que deferem legitimação adotiva. Legitimação adotiva a gente vai ver, né, aqui, mas no direito civil também, que está ligada ao quê? É um instituto até que, né, a gente nem fala muito, mas ele está ainda dentro da 6.015. E uma coisa que é interessante, a gente vai ver muita coisa dentro da 6.015 que efetivamente já está, ela é uma lei muito antiga. Então, a gente faz um cotejo dela com a Constituição Federal o tempo todo. A gente vai estar fazendo esse cotejo aí o tempo todo, tá bom? Com a Constituição Federal. Por quê? Porque ela é anterior à Constituição Federal. Então, algumas coisas foram recepcionadas, outras coisas não foram recepcionadas pela Constituição, tá bom? Então, por mais que esteja ali, que estejam ali presentes, né? Mas elas sofrem o quê? Controle, né? Controle constitucional. Beleza? Então, as averbações, então você vai guardar, gente, tanto aqui no SCPN quanto no RI, vocês vão ver que nós vamos ter que guardar o que é registro, o que é verbação, o que é registro, o que é verbação. Tudo que a gente viu aqui antes, isso aqui tudo é objeto de registro. Cada um é objeto de registro, com livro próprio. O livro próprio aqui você vai ver que emancipações, interdições, essas abaixo ali do óbito, ela vai ter um livro próprio, o livro E, que ele só está presente no primeiro ofício de cada comarca. Primeiro ofício registro civil de cada comarca. Se só tem um, lá tem um E. Mas se tem mais de um, o primeiro que tem o E. E é lá que é registrado, então, esses atos. Tá bom? Beleza? Aí aqui nós temos as averbações. O que é averbação, gente? Registro, livro de registro, aqui registro mesmo, registro estrito sensu. E a averbação é o quê? É o que modifica isso aqui. É que faz modificação em relação ao registro. Então, tudo isso aqui modifica o registro. Por exemplo, sentença de nulidade. Anulação. A sentença de nulidade é um título que vem por determinação judicial, por ordem judicial, uma decisão judicial que vai reconhecer ou declarar nulidade, né? Vai fazer a declaração de nulidade e de um ato que talvez tenha sido praticado aqui no livro de registro. Tá? Então, aqui registra e aqui averba. A verba muda o conteúdo, altera a informação que está no registro. Anulação de casamento. Né? Anulação de casamento. Altera a informação que está no registro, porque vai anular o casamento. Desquite. Professor, o que é desquite? Que a galera que é nova ouviu falar nisso, né? Na verdade, hoje, quando a gente fala da separação judicial, era o antigo desquite, mas que na 6.015, como eu falei com vocês, está constando lá ainda. É bem arcaica, né? Por quê? O desquite é um instituto muito antigo, mas que ele foi substituído no nosso ordenamento jurídico por uma emenda constitucional, eu agora esqueci até o nome, mas o número, acho que é a emenda constitucional 45, e alterou, então, o desquite para separação judicial.
a nomenclatura. Restabelecimento da sociedade conjugal. E aí a gente vai depois entender a diferença entre sociedade e vínculo conjugal. Eu posso restabelecer a sociedade conjugal, professor? Pode. Sociedade conjugal pode ser restabelecida. Por que pode ser restabelecida? Porque não houve o rompimento do vínculo. Não se rompeu o vínculo, rompeu só a sociedade. Quando é que eu rompo a sociedade, professor? Você vai romper a sociedade, por exemplo, quando você vai estar separado. Então, a separação, ela faz isso. A separação, ela rompe a sociedade. Mas ela não rompe o vínculo, tá? Então, quando rompe a sociedade, não rompe o vínculo, é possível restabelecimento. Por exemplo, a pessoa foi e divorciou. Ela se divorciou. É possível restabelecer o casamento? Não. Casa de novo. Entendeu? Se você divorciou, não tem como restabelecer o casamento. Por quê? Porque rompeu o vínculo. Agora, a sociedade, ela pode ser restabelecida. Guarda isso, tá? Uma diferença entre sociedade e vínculo. Ok? Divórcio rompe sociedade e vínculo. O divórcio rompe os dois, tanto a sociedade quanto o vínculo. Tá bom? Tanto sociedade quanto vínculo. Agora, separação judicial separa só sociedade. Agora, a possibilidade que tem agora, inclusive lá pela resolução 571, da escritura de separação de fato, é o quê? O reconhecimento do rompimento de uma sociedade conjugal. A separação de fato é o reconhecimento agora, por escritura pública, do rompimento da sociedade conjugal. Tanto que lá também faz a previsão, isso é hoje uma alteração na resolução 35, então quem está na dúvida aí, dá uma corrida na resolução 35 do CNJ, que esse rompimento da sociedade conjugal pela separação de fato, reconhecida formalmente através de um documento que tem fé pública e tem presunção de veracidade, pode haver o restabelecimento. Então, você pode separar de fato e o cartório fazer uma escritura de separação de fato, reconhecendo, a partir dali, então. Isso para quê, gente? Isso é bom, isso é importante para você ter ali a constatação não só da separação de fato, mas o momento em que aconteceu. Tá? O momento, tá? Em que aconteceu. E aí pode haver o restabelecimento. Tá? Por quê? Porque rompeu só a sociedade conjugal e não o vínculo conjugal. Ok? Tranquilo? Mas perceba, esse separado de fato, ele não pode casar de novo. Eu tenho escritura separada de fato, agora eu posso casar. Não. Pode casar, não. Professor, mas eu posso fazer uma escritura de separado de fato e posso fazer logo depois uma escritura de união estável? Pode. Por quê que pode? Porque o casado separado de fato, ele pode viver em união estável. Ele vai viver em união estável. Pode viver? Pode. Certo? Se ele está separado de fato, ele pode estar vivendo em união estável com outra pessoa. Então, ele pode, muitas vezes, no momento que ele chegar no cartório, ele fazer já uma escritura de reconhecimento, né? Uma escritura de separação de fato, e também fazer uma escritura de união estável já com uma outra pessoa. Agora, aí está o X da questão. Aí pode estar a pegadinha. Essa escritura de união estável, de pessoa casada, ela tem ingresso no fólio registral, ela tem acesso, ou ela tem ingresso no livro E do RCPN, que é onde se registra ali as uniões estáveis? Não. Porque há uma vedação para o registro dessa certidão, dessa escritura de união estável de pessoa casada. Perceberam? Então, assim, são detalhes que depois, eu estou querendo depois fazer uma aula extra só baseada nisso, mas com certeza será objeto da nossa discussão, porque é um assunto muito quente, muito recente pela resolução 571, na nossa semana aí de revisaço.
A nossa semana de revisaço, a última semana, será uma semana de revisaço, onde nós vamos pegar todos os temas de segunda a sexta direto. E no sábado nós vamos fazer um aulão de véspera, pegar o sábado o dia inteiro. Espero que a minha garganta me ajude, né? Até lá eu não pegue nenhum outro resfriado e tenha voz para falar. Beleza? Então, continuando aqui, sentença sobre filiação legítima ou ilegítima, reconhecimento judicial, extrajudicial de filhos, tá? Isso tudo é averbado, porque isso tudo tem o quê? Tem algum impacto, algum reflexo, produção de efeitos nos registros. Imagina, reconhecimento judicial ou extrajudicial de filhos. Se você faz o reconhecimento de um filho, você vai ingressar na matrícula, lá no registro de nascimento dele. Você vai ingressar no registro de nascimento dele, você fez o reconhecimento. E depois vai se emitir uma nova certidão já com o registro atualizado. Ok? Escritura de adoção e seus desfazimentos. Imagina, escritura de adoção, alterações, abreviações de nomes, qualquer coisa que altere o registro é averbação e deve ser praticado lá nos livros pertinentes, tá bom? Opção de nacionalidade, a competência, né? Quem é o cartório competente, né? A competência aqui fala de competência, isso aqui é a parte geral, né? Disposições gerais do SCPN. Aqui, efetivamente, a gente está trabalhando em cima da Lei 6.015. Isso aqui é uma varredura da Lei 6.015. A gente vai ver que tem o disciplinamento em outras normativas também, tá? Então, a opção de nacionalidade, né? Quem é o cartório competente, cartório da residência do optante, pais residentes no exterior, o registro vai ser aonde? Quem é um cartório competente? O registro o Distrito Federal. Então, isso aí, gente, vou falar para vocês. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês isso. Isso aí é pegar e ler, é fazer exercício e memorizar. Não adianta, eu não vou ficar aqui falando para vocês o que está na norma. O que está escrito ali, que está claro, você vai ter que pegar e ler, não tem jeito. Não dá tempo de eu te falar tudo que vai cair na norma. Imagina se eu tiver que falar todos os artigos do Código Civil para você, todos os artigos da 6.015 para você, todos os artigos da 8.935. Não dá, da resolução não dá. A gente vai pegar, na verdade, claro que eu vou bater mais naquilo que efetivamente eu sei que vai cair, aí a gente tem que dar uma varredura, mas naquilo que depende de interpretação. Aquilo que a mens legis está escondida, talvez você não consiga entender. Aquilo que depende de uma interpretação, uma interpretação teleológica, extensiva, uma interpretação mais abrangente e que conecte outras informações, comparativos, isso aí. Agora, aqui, olhando artigo por artigo da lei, não é o nosso caso. Aqui é passada rápida, é eu te instruir como é que você tem que fazer. Porque, assim, gente, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês é um trabalho de mentorado. Eu estou dizendo para vocês como é que vocês têm que andar. Não estou aqui para ensinar para vocês, porque, gente, a gente sabe junto. Gente, para vocês terem ideia, eu estava vendo aqui a ficha da galera que tá fazendo esse curso com a gente, fenomenal. Né? Tem doutores aí, tem doutora, doutor, tem mestres, né? Especialistas em várias áreas, registradores. Então, aqui a gente está socializando conhecimento. Aqui, na verdade, eu tô, na verdade, não estou ensinando vocês, eu estou orientando vocês, mentorando vocês, ou sendo o mentor de vocês, de como a gente chegar junto lá naquela ponta. Quais são as estratégias que a gente pode utilizar e como eu posso ajudar vocês. Agora, o beabá, aquelas coisas simplinhas aqui, você vai pegar ali no dia a dia. Só que eu estou forçando você a ver. Não sei se vocês já repararam isso, né? Eu estou usando as estratégias, né, de um mentorado, né, de qualidade avançado, do que nós estamos fazendo, para obrigar você a revisitar várias situações. Tá? A gente está fazendo isso através do resumo, do fichamento, do mapa mental, das questões. Isso eu estou fazendo você revisitar vários assuntos, e é o nosso propósito. Tá? E aqueles mais importantes eu vou batendo aqui, mas não vou falar de todos, tá, gente? Essa é a grande verdade. Tá bom? Eu sei que tem registrador civil aqui que hoje sabe muito mais registro civil do que eu, mas eu vou ajudá-lo onde? Eu vou ajudar no RI, eu vou ajudar no protesto, eu vou ajudar ele no RTD, eu vou ajudar ele no civil. Tá? Então, isso tudo eu vi aqui no questionário de vocês. Né? Gente que hoje está no SCPN,
é registrador civil, mas precisa pegar as outras disciplinas. Tem uns aqui que é do RI, mas precisa aprender RCPN. Então, quando eu ensino RCPN aqui, eu estou explicando RCPN, a gente está falando, na verdade, para quem efetivamente não entende, não está ali no dia a dia dessa atividade. Tá? Mas para quem já está, aqui eu estou chovendo no molhado, tá bom? Então, uma coisa que é importante, aí sim, eu já começo a chamar a atenção porque é importante. Gente, os RCPNs receberam uma titulação, guarda isso, Ofícios da Cidadania. Então, os RCPNs no Brasil hoje, eles estão classificados com uma titulação de Ofício da Cidadania e com uma autorização legal para quê? Para fazer convênios com órgãos estatais para prestar serviços ligados à cidadania. Por exemplo, emissão de identidade, emissão de passaporte, emissão de CPF, já faz, né? Na verdade, não é nem emissão de CPF, a criança já sai da serventia com o CPF, cadastrado na Receita Federal. Esse registro é feito lá. Pra vocês terem ideia, a maioria, as informações, quase todas, estatísticas no Brasil, saem do RCPN. Então, assim, o RCPN, ele foi, então, receber uma titulação, né, de ofícios da cidadania. E isso, para quê? Para que ele possa fazer convênio com os órgãos públicos, de uma maneira geral, e auxiliar no acesso à justiça. Por quê? Você precisa de acesso a determinados documentos para você ter acesso à dignidade. Não é isso? Até você ter acesso à dignidade, você precisa ter determinados documentos. Se você não tem determinado documento, você não tem acesso à dignidade. Tá? E aí vai indo. Então, guarda isso. RCPN, Ofício da Cidadania. O que é ser Ofício da Cidadania? A possibilidade dos RCPN fazerem convênio com órgãos estatais, ou seja, órgãos estatais da administração direta, do Poder Executivo, tá? Ou da indireta, autarquias, né? Vamos pensar aqui, sociedade de economia mista, não sei, mas empresa pública, com certeza, porque pode ter alguns órgãos ou entidades que prestam determinados serviços públicos e muitas vezes têm dificuldade de chegar nas cidades pequenas. É a chamada capilaridade. Então, guarde isso. A capilaridade é o quê? O RCPN está lá na ponta. Todo município tem que ter pelo menos um RCPN, ao contrário de outros órgãos do poder público. Não é isso? Então, pode emitir certificados de outra coisa, essa novidade de emissão de certificado de vida. Então, prova de vida feita pelo RCPN, Estado Civil, domicílio. Ele pode fazer isso fisicamente ou eletronicamente para os órgãos, né? Pode fazer estudo através de convênio. O INSS tem muito essa questão, né, de que as pessoas têm que fazer prova de vida. E aí, essa prova de vida, né, pode ser feita diretamente pelo registro civil. Ao invés de você ir lá no INSS, acordar de madrugada, enfrentar uma fila, e o INSS tem lá na tua cidadezinha pequena, naquela cidadezinha pequenininha. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, Cujubim, tenho aqui Montenegro, Cacaulândia, cidadezinha pequena. Rio Crespo, 5 mil habitantes. Não tem nada lá do órgão, os órgãos públicos estatais não estão lá. Então, com certeza, o federal é que não vai estar mesmo, o INSS. Para a pessoa sair de lá, de repente, para fazer prova de vida, ela teria que vir de lá para cá. Ela pode procurar o cartório mais próximo e fazer isso. Perceberam? Então, são possibilidades do Ofício da Cidadania entrar nesse trabalho aí de aumentar o acesso à justiça, ok? De forma capilarizada. Gratuidade e isenção de emolumentos. Gente, registro civil, gratuito. Óbito, gratuito. Primeira certidão, gratuito sempre. Não importa se o cara é milionário, é rico, né? Não importa. Se ele vai fazer um registro civil, é gratuito. Se ele vai fazer um registro de óbito, é gratuito, não vai cobrar nada. E a primeira certidão ainda é gratuita, tá bem?
Agora, além do nascimento do óbito da primeira certidão, para os pobres, todas as demais certidões também são isentas. E o que precisa, professor? Precisa só autodeclarar. Então, guarda isso. Ele tem que provar com documentação e tal que ele é hipossuficiente para ter acesso a uma certidão gratuita no RCPN? Não, basta ele declarar. Aí tem algumas questões, por exemplo, essa declaração tem que ser por escrito, de próprio punho, porque se ele fizer uma declaração falsa, falsidade ideológica, ou então outras situações mais, né? Agora, se ele não souber escrever, como é que faz? Ele pode fazer arrogo. Guarda isso, gente. Em algum momento isso vai cair na tua prova. Arrogo. O que é arrogo, professor? Arrogo, rogação. Está muito ligado ao nosso princípio. Lembra o princípio da rogação, da atividade notarial registral? Que é pedir. Alguém tem que solicitar para você praticar um ato. Você não pode praticar um ato se não tiver solicitação, se não tiver requerimento. Não pode. Princípio da rogação. Então, quando um analfabeto, por exemplo, um deficiente físico, ou alguém que está impossibilitado de assinar, de não estar com a mão quebrada, alguma coisa nesse sentido, ele precisa assinar um documento. Na atividade notarial registral, isso é bem cotidiano acontecer, se ele não sabe ou não pode assinar, ele pode solicitar que alguém assine arrogo para ele. Tá? E o que é assinar arrogo na frente de testemunhas, né? Arrogo é a pedido. Ele vai pedir alguém de confiança para poder assinar no lugar dele. Eu fazia demais isso acontecia demais lá no Pará, lá no RCPN, que eu tomava conta lá, né? O RCPN Notas. RCPN Notas. Nossa, muita gente analfabeta. E aí tinha que trazer alguém para poder assinar arrogo por ele, para poder praticar o ato. E esse assinar arrogo, em regra, como é que vai ser, gente? Alguém vai assinar por ele. Mas, por exemplo, ele é analfabeto, ele vai colocar a digital dele no documento e aí o delegatário vai colocar em volta da marcação da digital dele, vai botar o nome dele completo, tá? Vai botar o nome dele para identificar que aquela digital é dele. E quem é que vai garantir que essa digital é dele, além de estar sendo feito, colocado o nome, o tabelião está ali, a pessoa que está assinando arrogo. Por quê? Ela, além de assinar na confiança, ela é testemunha do próprio ato, ok? Beleza? O pessoal chama de testemunha instrumentária, tá? Porque ela tem um papel, um instrumento, ela tem uma instrumentalidade no próprio ato, porque ela também assina o próprio ato. Legal? Então, continuando aqui, a aplicação aqui Aí, aqui, o que acontece, gente? E se violar essa isenção, essa gratuidade, professor, se o registrador não der, gente, penalidade. E ele coloca aí, ele fala lá na lei, começa pelo 32, 33, que é aquela penalidade, né? Que pode chegar. Começa na repreensão, lembra? Não é advertência, começa na repreensão, multa, suspensão, até 90 dias com mais 30 e depois perda de delegação. São as possibilidades, são 4. Só que quando chega no 39, aí ele fala, você aplica o 39. O que é o 39? Extinção da delegação. E a extinção da delegação, perda de delegação, mas com extinção da delegação para o delegatário ali. Então, assim, deixando claro que não é uma das penalidades 32, 33, se ela for reiterada, porque ele fala aqui da reiteração. Cuidado que aqui, essa questão da reiteração aqui, a gente está falando de gratuidade. E aqui é específico. Por quê? Porque muitas vezes, se vier lá caindo isso, né? Que, segundo a lei, se já a colega estava até falando, professor, a gente tem que tomar muito cuidado, que esse negócio da lei segundo a lei 6.015, em havendo reiterada negativa de prática de ato para atos gratuitos, de repente cobrando ato gratuito, reiteradamente, não vai ser suspensão. Em tese, numa infração funcional comum, reiteradamente, é suspensão.
Só que aqui não, aqui é perda de delegação. Guarda isso. Perda de delegação. Você negar a gratuidade, o que é gratuito, imagina certidão de nascimento, óbito, e você cobrar alguma coisa nesse sentido, certidão, você cobrar. E aí tem que tomar cuidado para não cobrar de forma transversa, né? Porque ainda tem gente que usa umas formas transversas aqui. Eu já ouvi casos em alguns lugares aí que tinha uma forma transversa. Não, a certidão vai ficar assim, vai sair mais bonitinha, vai não sei o quê. Aí, quer dizer, é uma cobrança transversa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, deixar bem claro, gratuidade é gratuidade, acabou. É assim que funciona, tá? Proibição expressa, é verdade, qualquer menção. Ah, tá, aí a pessoa, você foi lá e deu isenção, aí você vai e bota na escritura. Você bota na escritura o registro foi gratuito devido à condição de pobreza da pessoa. Não pode ter essa menção de pobreza na lavratura do ato e nem nas certidões, ok? Vamos guardar isso aí. Registros a bordo de navio e no Exército, né, devem ser comunicados às autoridades competentes. O Ministério da Justiça, né, determinará aí a transcrição nos livros civis competentes. Registro no estrangeiro. Então, atos praticados, por exemplo, fora, nascimento, casamento, óbito, lavrado no exterior, são autênticos, desde que legalizado pelo consulado ou também consularizado, apostilado. Vai depender se o outro país ele tem o quê? Ele também é integrante e aderiu à Convenção de Haia, porque aí pode ser um documento apostilado lá vai ter validade aqui. Então, essa questão daqui, apostilado aqui, tem validade fora, mas só para países que são signatários da Convenção. Tá? Então, são detalhes, a gente vai batendo isso em questões, e eu também, aquilo que eu senti que é necessário, apostilamento, nós vamos falar lá na frente, tá? Apostilamento nós vamos ter. Hoje eu botei uma aula extra lá para vocês, depois dá uma olhada lá, aula extra. Registro tardio de nascimento. Uma aula extra lá, por quê? Porque tem alteração recente agora. Teve alteração agora, 2024, no Código Nacional de Normas. Então, é importante você saber sobre o registro tardio, tá? Como é que é feito, procedimento, detalhe, porque provavelmente vai cair. Tudo que tem, que é novo, gente, a FGV vai explorar, não tenha dúvida. Eles adoram coisa nova, né? Para pegar a galera de surpresa. Aí, registro posterior no Brasil, traz lá no cartório do registro civil. Como é que é feito, né? Como é que traz? Domicílio. Por isso que vocês vão ver, quando a gente chegar em direito civil, nós vamos falar de domicílio lá. E o domicílio conectado com RCPN, conectado com notas, conectado com protesto. Então, é importante você entender as regras de domicílio, tá? Porque se aplica aqui. Traslado no domicílio ou no primeiro ofício, dependendo da situação, né? Se os pais moram fora, né? Estão fora do país, vai ser no primeiro ofício do Distrito Federal. Agora, aqui uma pegadinha, inclusive, está no caderno de vocês, eu acho que foi objeto de questão, inclusive, eu não sei como é que eu botei o gabarito lá e tal, mas, assim, não importa o gabarito, importa a reflexão que você vai ter sobre aquilo. Porque o que vai importar é o gabarito da prova, não o gabarito daqui. Mas, assim, refletir, você parar aí e refletir sobre aquilo, né? Os nascidos no exterior devem optar pela nacionalidade brasileira. Até quanto? Até 4 anos após a maioridade. Está aqui, está na 6.015. Só que isso aqui não foi recepcionado pela Constituição, mas está na 6.015. Então, o examinador malvado e fala assim, segundo, ele quer saber se você sabe o que está na 6.015. Segundo a 6.015, ou então ele bota assim, segundo a 6.000, ele até pode explorar isso. Segundo a lei 6.015, a opção pela nacionalidade é até 4 anos após a maioridade. Está lá na cabeça da questão, está no enunciado. E nas opções, ele vai trazer lá, está correto, a lei é válida, ela produz seus efeitos e tal. E aí pode ter, vai estar entrando. Mas, de repente, vai ter lá o quê? A demonstração da inconstitucionalidade formal superveniente. Pode estar cobrando, de repente, isso aí pode ser cobrado lá em direito constitucional. Lá em direito constitucional, uma inconstitucionalidade formal superveniente, ou seja, não houve uma recepção nessa parte, nesse artigo, nesse prazo,
Por quê? Porque a Constituição Federal diz que é a qualquer tempo. Artigo 12 lá da Constituição Federal, quando você pega lá o capítulo de nacionalidade, o que está falando lá? Que você pode fazer opção brasileira a qualquer tempo. Então, não existe lá uma limitação de 4 anos, ok? Guarda isso. Caso contrário, aí, certo? Então, focado. Eu tenho que levar essas duas informações, para a prova. Está aqui. Obrigado. Eu tenho que levar essas duas informações para a prova. Que a 6.015 diz que é 4, que a Constituição diz que é a qualquer momento, e que, na verdade, a lei ela é anterior à Constituição. Ela é anterior à Constituição. Então, o que houve aí? Uma inconstitucionalidade formal superveniente. Beleza? Então, guardem isso, porque, de repente, você tem que trabalhar com isso. De repente, não. De repente, lá ele fala assim, na lei 6.015 está escrito isso. Certo ou errado? Certo. Mas a Constituição diz que é isso. Certo ou errado? Certo. Também. Entendeu? Por quê? Porque ele não está querendo saber ali se está certo. Ele quer saber se você tem o conhecimento de que aquilo está lá. Ok? Beleza?